Galera, segundo tempo com o diretor de mercado do Bahia, Jorge Avancini, tá começando agora. E ó, sem brincadeira, sem modéstia, Cássio e Fabinho passaram o intervalo todo aqui se batendo pra poder perguntar. Vão, filhos, vão, pode perguntar, vá. Ô, meu, Vá, muita comece, pergunta. vá. Ó. Primeira coisa, eu quero... Antes de... Tem umas perguntas que vão lhe elogiar aqui, eu vou fazer pra poder agradar. Mas antes eu quero... Tô apanhando mais Educadamente, não, que é apanhando isso? mais que Não, mal. peraí. Educadamente... Ainda não, ainda Educadamente discordar de você com relação à praia. Eu sempre vi a torcida do Bahia fazendo da Praia da Fonte Nova um combo. Boa. Pô, Um Cássio, combo. tu Torcedor não vai... nasceu no Rio Grande do Sul, não te Mas morou no é Rio Grande do isso, Sul, na gra- cidade que não tem praia, cara. Mas é isso. Mas mas pro o torcedor torcedor do Bahia daqui- é praia Avancini, normal. A praia Avancini, tá aí, o peraí tempo todo. também, né? Lá não tem praia, problema é seu lá. Eu sei. Mas cara, Você- é um atrativo. Olha que maravilha. Pois é, sabe? mas pro torcedor do Bahia sempre teve aí. Ah, É sim. normal. Mas, Seja Cássio, humilde e diga assim, não. É isso que eu quero saber de você. Me enganei. Você mudou algum não, nesse caso algum não é conceito? questão de humildade, de reconhecer, porque eu reconheço se tá errado ou não tá, eu não tenho problema. A questão é que eu acho que vocês levaram a palavra, no dia que eu cheguei, ao pé da letra, e aí entra aquela coisa que é um perfil do baiano de cobrar de forma muito intensa e sempre volta com o dedinho na ferida, né? Quando eu falei a questão da praia, era uma simbologia, porque realmente, cara, quando você pega uma situação... Tu me perguntou no intervalo sobre o Rio de Janeiro. Eu morei no Rio, né? Eu fui ao Maracanã em 10 anos no Rio uma vez. Porque, porra, na época eu não tinha filha, só eu e minha esposa. O Rio oferecia, como a Bahia, né, como Salvador, milhares de oportunidades. Mas é isso, você não era torcedor de nenhum clube Não, carioca, nenhum não clube. lhe Não, interessava mas ir pro mesmo estádio. quando o Inter ia jogar lá, cara, eu não me atraía. Então, na realidade, quando eu usei esse termo da praia, era uma forma de dizer assim, tipo, Fazer uma metáfora. é uma das dificuldades. Outras que eu não sabia. Mas você falou né? o maior rival Na do Bahia é a Bahia. praia. Mas aí que tá Foi detalhe. pra dar uma Não, eu uma falei instigada como no- gaúcho. Como que chegava aqui, um cara que não foi abençoado com o litoral que vocês foram, né? E que na realidade, pô, quando vem isso aqui tudo, pensa duas vezes. Tu vai aproveitar um dia de sol porque sabe que lá embaixo não vai ter, ou se tu vai pro jogo. Então eu falei como, e aí talvez tenha sido o erro meu, né, ter falado uma coisa muito minha, pessoal, né, até porque eu venho, minha família toda, meus pais são do interior do Rio Grande do Sul, minha esposa é do interior do Rio Grande do Sul. O meu maior conflito aqui, quando chega a minha família aqui para me visitar, eles querem ficar na praia, virar 24 horas na praia. E você já tá acostumado. E eu na realidade, né? Pra mim, eu não é que eu não sou muito de praia. Então, eu Leva acho pra legal, eu futebol. acho bacana, Leva mas não pro vou. jogo não do vou. Bahia. Então, Manda se associar. Manda se a associar. gauchada, quando vem do sul pra cá, bicho, fica todo mundo pra cá, pra Salvador, enfim, pro Nordeste, que tem essa maravilha toda, o pessoal fica enlouquecido. Então, quando eu falei aquilo ali, foi usando, olha, mas não é, cara, isso. Ali tu tem várias coisas, pô, era conhecer a cultura, conhecer a estrutura, sentir as dificuldades do clube, várias coisas que, na realidade, acabou que eu usei essa expressão, porque pra mim, isso era, de certa forma, representativo, porque isso era uma coisa que eu vivia a minha realidade toda, né? Minhas filhas chegam aqui, praia, só quer saber de praia, não importa onde é que é, bicho, né? Eu moro próximo da praia, que é uma praia que vocês não gostam, eu acho a praia maravilhosa. Eu moro ali na Eu armação, gosto. eu moro Aquela na praia que você falou, armação mora em ali. armação. Eu olho aquilo ali, troço lindo, maravilhoso e pouca gente lá. E aí a pessoa diz, não, porque aqui é muito agitado. Então vai olhar o Mar do Sul, que aqui é agitado, temperatura de 11 graus. Agora é isso, E o mar marrom, Eu levantei essa leve né? por isso. Você, pra poder pegar de gancho, você mudou algum conceito em relação à torcida do Bahia de antes, quando você chegou, pra agora, depois de 2 anos convivendo com Agora ela? você imaginava o que seria um facilitador ou não do seu trabalho para o que você tem Não, eu hoje acho que talvez essa... Conceitos que eram seus, que você conceitos se que eu viu tô- eu obrigado tô- a mudar não, eu por acho que conta tô da mudando, né? convivência. Essa questão, talvez, todo esse engajamento, não seria um engajamento, né? Porque todo esse envolvimento da torcida do Bahia, desse, não, chamar de fanatismo, que eu acho que é uma palavra Paixão, forte. essa paixão. Paixão, obrigado, tava faltando a palavra. Essa coisa diferente de torcete, né? Essas coisas que vocês são reis de achar, eu acho isso super legal, aquelas místicas, né? Pô, o gol do último minuto. Não vamos sair porque vai virar lá. E acaba acontecendo. Ai, não, Cara. Isso ano aconteceu passado. um monte ano passado, né? E aí tu começa a olhar, eu digo, porra, isso aí tem sentido, né? Isso aí faz sentido. Lá no Sul, o estádio estava vazio já. Né? Se o clube não performou legal, 20, 30 minutos, o cara vai embora. Aqui não, o cara até o último minuto. Né? E se bobear, o juiz apita e não viu que apitou, e os caras continuam torcendo. Então isso eu tinha como muito forte uma coisa que, acreditando no projeto que estava começando de reestruturar o clube. Talvez tenha faltado para mim, porque foi aquela correria, né? O Marcelo me liga. A gente fechou tudo em 30 dias que eu resolvi vir para cá, né? Eu tinha outras propostas, né? Uma coisa estava decidida, eu não ia continuar no Inter. Eu ia sair, eu já estava no Inter há 20 anos.
sendo 14 anos como executivo, 14 anos direto no clube, né? Desses 20, 14 direto no clube. E desses 14 eu fiquei 7 como cartola e 7 como executivo. E tinha a possibilidade de passar, centenário, reinauguração do Beira-Rio. Quer dizer, eu peguei os grandes momentos que não vai ter mais. Libertadores, Mundial, peguei tudo isso. Né? Uma parte como cartola e já uma parte. Isso ajudou muito no trabalho. Agora, na realidade, talvez me faltou me aprofundar mais um pouco na questão do Bahia como um todo. Né? Eu fui começar a ler mais sobre a história do Bahia, tentar entender o que era a democracia, essas coisas todas, né? E o grau de importância que vocês dão para a democracia a partir do momento que eu cheguei aqui. Né? Porque isso no Sul, o peso é um pouco diferente. Talvez lá porque já existia. O Inter foi o primeiro clube que abriu eleição para o sócio em 2002. Né? Foi o precursor dessa questão do sócio votar. Porque a gente sabia o seguinte, como é que o sócio vai vir? Como é que ele participa? Porra, ele tem que participar da vida política. Se ele não participar da vida política, qual é o valor de ser sócio? Só pode ter o direito a entrar no estádio, que na época tu tinha menos torcedores sócios do que capacidade no estádio. E um clube se reestruturando. Então, eu acho que isso é importante. Uma questão que talvez venha a pergunta aí que já fizeram da interiorização, isso é uma mudança que aqui não é um problema do Bahia. Né? O futebol na Bahia ele aconteceu sempre na capital, cara. Sempre. Por isso que tu não vai para o interior, e quando tu vai para o interior, quem domina são as marcas do Rio e São Paulo. Porque na época entrava o quê? O sinal de rádio. Mas o Bahia fazia caravanas que hoje diminuiu um pouco. Não. O ano passado fizemos 15, cara. Eu quero interior, aproveitar. de embaixadas, né? Porque tem uma vamos fazer já a primeira agora, hein? É a questão da Flórida com o interior? O que ele faz... sou o cara, de novo, esse cara faz boas perguntas, viu? O que é que ele faz para o Bahia ganhar torcedor no interior, principalmente nas cidades perto da região sudeste? Porque não adianta querer ser conhecido nos Estados Unidos se não faz algo no nosso estado. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Essa pergunta é chave. Essa pergunta é assim, essa primeiro, pergunta que eu ia fazer, boa. Essa pergunta ela é importantíssima porque, por toda a questão cultural e como eu falei, e sempre o futebol na Bahia, pelo que eu pude observar ao longo da sua história, se concentrou mais na capital, né? E você tem dificuldade de estádio, de infraestrutura, não que lá no Sul não tenha, mas lá o Campeonato Gaúcho, desde que ele começou, e já vão lá mais de 50, 60 anos, ele sempre obrigou o Grêmio Inter a rodarem pelo interior. Né? E acabou que isso, de alguma maneira, pelo menos uma vez por ano, ou duas, os grandes clubes vão para o interior. E possibilitava o quê? Lá não tem história, bicho. Lá há 2 anos atrás, o Jornal Lance fez aquela pesquisa de torcedores, é o único estado em que ninguém torce para time de fora. Para time de fora. Quando alguém torce para o time de fora lá, é porque ele veio de fora, ou a família é de fora. Né? Claro que ele vai torcer para o Caxias, mas ele é Inter ou Grêmio. Ele vai torcer para o Juventude, mas ele é Inter ou Grêmio. A torcida mais fanática lá é o Brasil de Pelotas. Mas Chavante. Mesmo assim, a Chavante. Mesmo assim, eles conseguem separar. E aqui não, aqui a maioria do Brasil, Santa Catarina tem o mesmo problema. Lá nos anos 50 entrava pelo rádio, os grandes times do Rio e São Paulo, e depois pela TV, a TV de parabólica. E aí, como o clube não vai para o interior, e nunca houve uma preocupação dos dirigentes no passado de levar o clube para o interior, e quando eu digo não é necessariamente jogar, cara, tu vai levar a história do clube. Então, vou dizer assim, o primeiro consulado, que seria a Embaixada do Bahia, foi fundada no Inter em 1945. Então, desde 1945, o Inter já tinha, e o Grêmio também, uma cultura de interiorização. Porque na época, tu imagina, se hoje é difícil tu ir para o interior, tu imagina há 40, 50 anos atrás, que não tinha estrada, que não tinha carros legais, que não tinha... Né? Então, era uma maneira de você interiorizar. Além do que, é o seguinte, esses caras que representavam os clubes no interior, eles tinham um papel fundamental a regimentar sócio para poder melhorar a arrecadação do clube na capital. Então, e aí entra o quê? De novo aquilo que a gente conversou, cultura associativista, cooperativista, a rivalidade vai embora. O que nós estamos fazendo aqui? Né? O Bahia tem o projeto das embaixadas, que é um projeto semelhante ao que Inter e Grêmio tem, eles chamam de consulados. Mas é um projeto que já está rodando. Das outras já vinha, mas ele não era... quando eu cheguei aqui, ele acontecia... Pô, não me pergunta como. Né? Porque tu tem que estruturar. Não tinha muita relação do Bahia, tinha relação do clube. Então, na realidade, é o seguinte, no momento que eu percebi, só aprendi aqui, porque lá no Inter eu tinha o seguinte, eu vou para o interior, então nós íamos em 2 momentos lá. Quando o Inter jogava, e isso em qualquer lugar do Brasil, porque o Inter tem 500 embaixadas espalhadas no Brasil e no mundo, então acontecia um jogo, o próprio cara da embaixada ficava responsável por organizar o evento. O que nós tínhamos que entrar com a estrutura? Se é possível levar um jogador, o treinador, o presidente do clube. Né? Então, também tu combinava com uma coisa de fazer antes do jogo, tu vai fazer no dia anterior. E aí tu regimentar. O grande objetivo que era a associação, principalmente no modelo moderno. Tu tinha que associar. Tanto, por exemplo, a região de Chapecó tinha, na minha época, 1.500 sócios do Inter.
Só a região de Chapecó. Né? E que é os mesmos caras que torcem para Chapecoense, porque a maioria lá era descendente de gaúcho. Aqui, quando eu cheguei, eu tinha lá um estagiário que fazia parte de embaixadas. Aí eu me lembro, o primeiro jogo que eu peguei foi em 2015, Bahia e Conquista. E o Bahia foi jogar lá, até acho que a gente perdeu o jogo de 3-0. 3-0. Aí no outro dia, aí eu vi que o cara sumiu, cara. O cara sumiu, acho que foi no domingo, o cara sumiu na sexta-feira. Quando o cara voltou segunda, perguntou onde é que estava. Não, eu fui fazer um encontro de embaixada. Como assim, cara? Tu não falou comigo nem nada? Como é que foi para lá? Fui de ônibus. Foi de ônibus, qual é a distância de Conquista daqui? Dá 600, 700 quilômetros. Quanto tempo ficou dentro do ônibus? Levei 9 horas para ir, 9 horas para voltar. Tá, e o que tu fez lá? Não, fui lá, levei o mascote. Então, sabe, uma coisa que... hoje a gente vai de forma organizada, cara. Hoje eu tenho o Bejoca, que é funcionário do clube, que o papel dele é o embaixador nos eventos. O Zé Carlos nos ajuda, Lima Sergipano, né? Jean. Vocês levam os ex-jogadores para... Porque, tu tem que conviver com os teus ídolos. Então o conceito é o quê? Quando eu vou para o interior, é um conceito de levar a história do clube. Resgatar um pouco, quebrar um pouco essa entrada dos clubes do Rio e São Paulo, né? E tentar, se possível, casar isso com o time jogando, como a gente fez ano passado. Fomos jogar em Bonfim, fizemos um encontro lá. Agora vai ter o jogo esse ano aí, no dia 20 e poucos vai ter o jogo aqui em Feira. Nós estamos fazendo um evento na noite anterior, né? Vai ter o jogo pela Copa do Nordeste lá em Aracaju, já estamos organizando, então vamos, né? Então eu levo o Tricolíder, já cheguei para Bonfim, nós nos deslocamos com 30 pessoas, só do pessoal, né? Entre Tricolíderes, ex-atleta, pessoal do marketing, e aí tu tentar mobilizar as pessoas, mas esse é um processo de novo de construção e que exige recurso, né? Porque tu tem que hospedar, tu tem que alimentar, tu tem uma série de coisas que tu precisa fazer te mobilizar. Então a gente está indo, claro que não na velocidade que eu gostaria, mas eu tenho um cara, um coordenador, que é o Leonardo Moradilho, que é o responsável por isso. Então eu preciso que a embaixada ela faça a sua parte, que é nos arranjar a hospedagem, se possível por pagar o óleo do ônibus, seja o que for, para que a gente possa tirar isso do custo do clube, para que o clube possa investir isso no futebol ou na sua estrutura. Então são conceitos que aqui, diferente da onde eu vim, já estavam mais trabalhados há mais tempo, né? Então já há muito mais anos e tem seus problemas, tem melhoria, mas enfim, né? Você acha que você está tendo que... Então Orlando é diferente. Orlando não vamos confundir, porque Orlando é outra coisa, né? Quando nós estamos falando, eu concordo que a primeira coisa que nós temos que fazer é interiorizar. Não pode ser a maior marca do Nordeste o Bahia e a segunda maior marca o Flamengo. Não, isso não dá para admitir. Né? Então nós temos que interiorizar. Agora, esse processo de interiorização, eu preciso de estrutura, de equipamento, de recurso, e eu preciso de sócio. A ida para os Estados Unidos foi benéfica? Foi, claro, cara. No ponto de vista do marketing, do negócio, do mercado? Claro que foi, cara. O volume de contatos que se fez, o volume de relacionamentos, principalmente o Marcelo, que foi na nossa frente, né? O que se viu, cara, eu nunca tinha participado, com exceção quando eu estava lá em 2006, no final do Mundial, de uma reunião de pré-jogo, que no dia anterior do jogo com os estudiantes, os caras nos sentam, nós e os estudiantes, para discutir tudo, desde o uniforme, que horas tu entra, que horas tu sai, que lado tu vai entrar, que lado tu vai sair, quem é um. Quer dizer, sabe, a questão de entender que quando lá no primeiro jogo com a Wolfsburg, quando entrou o Mickey, nós tivemos que sumir com o Super-Homem, porque não pode, nenhum personagem... Tem um conflito de marca. A Disney não permite, o Mickey tem que entrar sozinho. Então nós estávamos lá, nós com o nosso mascote, estava o Wolfsburg, quando faltou 10 minutos, os caras da Disney vieram, tira. Mas o que é que isso? O Mickey estava entrando em campo. De retorno? O que é que você deu de retorno? A questão do retorno ele é de médio e longo prazo. Esse é outro problema, é o seguinte, nós temos que parar aqui no Brasil de querer retorno de curto prazo. Não. O que é que pode dar em retorno? Você contatos, não sei o que. Marca do Bahia. Objetivamente, Primeiro é o seguinte, vamos lá. Nós voltamos para Orlando, em função da ida aquela do ano passado. Até que ponto pesou a ida para o ano passado para ajudou. Esquece o jogo. Não vamos falar do placar, vamos falar da ida. Ajudou. O que faltou? Contrato financeiramente nenhum. Mas olha, eu estou recebendo agora um grupo de chineses que trabalham com grama sintética, né? Que querem vir investir no Brasil, que tem uma ideia não só de clube de futebol, mas de colocar isso dentro das escolas, dos municípios, do estado, de cada estado, vendendo campos para a garotada, que vai conversar com a gente, né? Essa leitura, resultado de mídia, eu vou ter daqui a 2 meses, que é quando o Ibope me passa o que gerou. O jogo do Bahia com estudantes foi para 140 países, tem ideia do que é isso? Quanto custaria de dinheiro para a marca do Bahia estar lá 90 minutos? E é o Bahia que está lá. Isso é imensurável, vocês são de mídia, sabem melhor do que eu. Então, às vezes o torcedor ele não consegue ter essa noção, porque provavelmente o que já se acertou
Não digo que nós assinamos, porque tem que ter cuidado, senão vocês dizem, né? Não, mas já está alinhado para voltar o ano que vem de novo. Né? E ser escolhido a gente de novo. Já existe um protocolo de intenções. Um dia nós vamos ganhar, com certeza. Vamos se organizar. Não é com você, né? Não, mas, cara, nós não perdemos nenhuma. Né? Não, perdemos do Estudiantes, Não, mas peraí, você só e a não primeira ganhou, foi no você só pênalti. não ganhou do Wolfsburg. Mas para aí. Não perdeu do Wolfsburg. Agora- Não, perdeu do Orlando, perdeu do Estudiantes. Então só não perdeu do Wolfsburg. Só não, Só que só não ganhou do Wolfsburg. Então, Empatou, pô, tá no então meio. eu acho que- Empatou com o gol. Gente, Cássio. Perdeu no... Se você perdeu do Estudiantes e perdeu do Orlando, você só não perdeu do Wolfsburg. Sim, tudo bem, tá no meio. Agora eu acho que o resultado tá aí. É, Né? perdeu. Agora Não tem ganhou, coisas que não você, ganhou. voltamos com o patrocinador master. Não é assim. Né? Agora eu acho que você aprendeu muita coisa de bastidor, de organização. Você aprendeu também que fazia muito tempo que o Bahia não viajava, uma viagem desse tipo. Então, pô, a nossa estrutura de logística, cara, nós fomos divididos em 5 grupos, indo pelo Panamá. A minha viagem, o meu grupo que foi o primeiro, eu e o Nelson. Nós fomos lá no primeiro grupo. Nós A éramos passagem 11. foi o quê? Foi no Groupon? Foi cada um num grupo? Fechou Não, horas, porque essas na coisas? realidade quando fechou, Brincadeira. os organizadores já tinham definido os pacotes. Entendi. Então, para nós e o próprio Atlético Mineiro também, eles ficaram fragmentados. O meu voo levou 30 horas, o meu grupo, Beleza, hein? né? Porque eu quando cheguei ainda no Brasil, Bem-vindo e à ainda quando Tailândia. chegou no Panamá, parte dos meus 11 caras que estavam comigo, que estavam ali responsáveis pelo pessoal, 2 foram para São Paulo e o resto nós vimos tudo para o Rio de Janeiro, porque teve que dividir que não tinha lugar no avião. Os voos lotados, tio. Aí os caras de São Paulo, pô, bagagem. Então, por exemplo, o nosso parceiro que é a Gatorade, todo o material desse ano ela entregou lá. Porque a gente precisava usar lá o material com eles. Nós tínhamos que trazer tudo isso de volta. Então essas operações logísticas já ficou claro o seguinte, pô, não dá para fazer mais essa loucura, porque pô, o desgaste é muito grande. Claro. Então, pô, né, tu tem que tentar ir num voo, negociar mais cedo, mandar uma equipe mais cedo, né, para tu avaliar a questão de distância. Nós estávamos do outro lado da cidade, nós estávamos jogando, mais ou menos é o que eu digo, é como se tivesse o Bahia hospedado no Fazendão e a gente jogava, me dá um lugar mais distante, porque lá em Bonfim, e tu tem que cruzar pelo meio da cidade. Nós levava 1h30. No dia anterior, eu, Nelson e Lene fomos fazer o percurso para saber quanto tempo Levava. nós tínhamos que sair Quanto tempo? para poder chegar no horário no estádio. Quer dizer, então coisas que na Deu realidade quanto tempo lá? deu 1h30. Era longe, Né? era longe. Porque tinha muito. E olha que é dos isso que Estados tu tá falando Unidos, dos né? Estados Unidos. Mas por tranquilo, quê? né? Nós pegamos o período tio, de maior volume de turistas que eles recebem lá. Pô, Orlando recebe 68 milhões de turistas por ano. É uma loucura. Vocês chegarem lá pro parque, montanha-russa? Não, a gente foi pro parque pela atividade que fazia parte, que é Pela atividade. aquelas fotos lá com o parte- Hernani e tal, aquilo fazia parte do Florida Cup. Você não pegou uma Não, montanha eu não ali, não, não foi deu no Harry tempo. Potter? Não deu tempo. Podia Isso aí vai nas férias. podia só aproveitar essa sua dinâmica de oratória e voz de locutor pra você pedir pra galera assinar aqui o Bar Futebol Clube, né, velho? Pô, assina o Bar Futebol Clube, que vai fazer parte do parceiro de aço e quem for sócio vai ter desconto. Ó, já tá fechando o Vai negócio fechar aqui. o negócio aqui, ó. Ó, Eu lembrar- nem sei quanto é lembrar de assinatura, antemão mas logo vamos pra fazer gente. desconto aqui. Prepara o contrato para Prepara o o boleto. final Já que o agora. pessoal tem solução para tudo. Aliás, eu queria ver o seguinte: todo esse pessoal que fez pergunta no Instagram. Calma que eu vou fazer, porque... Calma, eu quero saber se todos são sócios. Pergunte ali, Ó, ó. a provocação. Responda Pessoal, aí, ó, a pessoal que provocação. tá perguntando aí, né? Respondam aí nos Não, porque, comentários. Já estão ajudando o clube, hein? Não, Como é que porque é? a gente tem muita gente que torce pro rival. Isso, que não pro vai se Vitória. associar. Larga de ser assombrado, Pro fala irmão, Vitória. co-irmão. Co-irmão aqui. Muito obrigado. Irmão. Muito obrigado. Co-irmão que não pode se associar ao Bahia. Não, se quiser, pode. Né? Também. Mas vá. Deixa eu fazer uma pergunta do Mas o Instagram. parque Pera aí, é, antes só disso- voltando, o parque é nas férias. Quando tirar férias, quando der tempo. Só pra lembrar que a Vancini, além de estar nos propondo um belo contrato poupudo com o Bahia aqui, ele trouxe pra gente de presente uma Parceiro de camisa aço. oficial do Bahia. Promoção, desconto pro sócio. Uma camisa oficial do Bahia, então tá ali no nosso varal. Hoje especificamente colocado ali, em homenagem a ele. A gente aproveita e agradece aqui pela sua atenção, seu presente. Mudando um pouquinho, antes de a gente ir para o Instagram, como é que tá a relação do Bahia com os lojistas? Depois que tu houve aquela mudança para que as lojas virassem lojas oficiais do boa Bahia, pergunta. e se houve algum prejuízo financeiro para o clube na troca da Não, pênalti Eu, para um? eu ouvi, vamos rapidinho, falar. só para complementar, ouvi muitas críticas com Sim. relação a isso. Essa troca. E com relação à falta de produtos licenciados. Logística de Bom, entrega. são várias Isso. perguntas. Aqui dá um programa sobre isso aí. Primeiro que o Bahia não tem prejuízo porque o Bahia não ganhava nada. Né? As lojas que existiam ali, que eram 22 lojas com 8 empresários, elas não pagavam um centavo de ROI Bahia. Né? Porque cada um foi... Mas quando se comprava os produtos licenciados, Tu ganhava pelo fabricante. Porque como é que funciona no futebol? Aqui no Brasil, você ganha royalty pelo fabricante, umbo, pênalti, o cara que faz a capinha de celular e tal, e você ganha do lojista, que está explorando a tua marca. Ele tem que te pagar. Então, os clubes mais organizados hoje sempre trabalharam nesse modelo. Aqui, quando eu cheguei, primeiro me surpreendeu a questão de que você tinha 8 marcas diferentes
Todas as marcas, nenhuma delas em propriedade do Bahia, todas já estavam no nome de alguém. O Bahia não tinha registrado, nunca se preocupou em registrar nada disso. E você tinha essa exploração através de 8 grandes empresários, sendo que um desses grupos, além disso, subfranqueava a marca. E o clube não ganhava nada. Né? E está lá os produtos do clube. Então as pessoas estão indo lá por causa do clube, pela história do clube, pela marca. Então quando houve o processo de conversar com todo mundo, né, houve a questão de, precisa unificar, eu preciso ter uma loja, eu preciso ter uma cadeia. A partir daí, tá todo mundo dizendo em cima dessa marca, vamos remunerar por isso. E não é nada diferente que qualquer outro clube tem como regra. É claro, gente, a gente mexe na zona de conforto, as pessoas não estão acostumadas, não gostam. Então, na realidade, houve o que isso? Né? De tu regularizar e se criou loja oficial, porque a loja oficial é a única marca que não está registrada no nome de alguém. A única. Já registrado BBMP, 58, 89, está tudo no nome de alguém. E ninguém quer chegar e dizer assim, olha aqui, ó, eu sou torcedor do Bahia apaixonado, me dá a marca. Não, eu quero vender. Não tem essa. Não tem colete chá. E isso em várias coisas, não só em loja, site, várias coisas. Então, quer dizer, hoje o nosso endereço de e-mail é @esporteclubebahia, porque o EBC, que seria o mais correto, está no nome de alguém, que não é do Bahia. O domínio. Então isso foi uma questão que as gestões do Bahia não se preocuparam nunca com isso. Se você quiser o domínio do bbmp.com.br, você fala comigo. Vamos embora. Aí, ó. Dá para negociar. Então esse é o primeiro ponto. A outra pergunta é que vocês fizeram, então vamos falar dessa questão. Eu fiz essa pergunta porque... A gente falou da Umbro para pênalti. Isso, eu fiz essa pergunta porque na troca da pênalti para Umbro, tiveram informações, reclamações de que o Bahia teve um prejuízo financeiro porque alguns dos uniformes da Umbro vieram com patrocinador antigo. E vamos lá para o pessoal entender o que aconteceu, vários fatores. Primeiro que a gente não vinha, apesar de ser um grande parceiro do Bahia, não só nesse último ano, mas já em outros períodos da história do Bahia, a Pênalti ela era uma empresa que passava por um processo de transformação interna. Né? Os donos resolveram abrir um IPO dela, que não deu certo, né? E era uma empresa que a gente entendia que a qualquer momento poderia, por um problema lá, prejudicar aqui. Poderia faltar aqui para nós, né? Faltar material, faltar o pagamento. A Pênalti sempre é um grande parceiro, fez tudo o que tinha que fazer. Por outro lado, a gente entendia o seguinte, que o torcedor do Bahia não achava que a marca Pênalti agregasse valor. Porque era uma marca nacional, teria que ter uma marca internacional. E nesse momento surge a oportunidade de 5 grandes marcas começarem a voltar para o mercado. Topper, Dryworth, a própria Umbro, a própria Pênalti, e está faltando mais uma. E a Herrera. Uma marca italiana que trabalha mais com times Herrera, de segunda divisão. E claro, bicho, eu preciso faturar. Né? Então no momento que começou a entrar, eu posso dizer o seguinte, o Bahia ganhou. Na negociação, nós aumentamos o contrato em quase que 100% em relação ao que ganhava da Pênalti, financeiramente ou em volume de peças. Se traz uma marca internacional, que é a Umbro, 60 anos de história, que tinha sido a última marca da última Libertadores do Bahia, era com Umbro. Então, tu resgatava também uma parte de história. Uma marca que vinha fazendo um trabalho estava voltando para o futebol, porque ela foi um período vendida lá fora para a Nike se desfez. E ela voltava forte no Grêmio e no Atlético Paranaense, que ela estava há 20 anos. E principalmente a gente queria um parceiro de longo prazo. Né? Porque tu precisa ter nos uniformes um parceiro de longo prazo. Para que é uma identidade também, né? De não marca, só isso, de é porque hoje, por exemplo, quando eu defino os patrocinadores, a Umbro já está começando a fazer os uniformes de 2017. Né? Então tu tem que definir isso com antecedência, que no passado tu tinha um pouco mais de flexibilidade. Então não houve nenhum prejuízo. O que aconteceu? É que e nesse em paralelo, nós queríamos a caixa, que era o sonho. Eu nunca esqueço, eu descia aqui, era plano de sócio e caixa. Plano de conseguia as certidões negativas de débito. E aí não dependia de nós, porque o Bahia tinha todo aquele processo legal que a caixa exige e tal. E que nós aderimos ao Profut em novembro de 2015. No momento que a gente aderiu ao Profut, as negativas vieram. Eu nunca me esqueço, dia 18 de janeiro do ano passado eu estava em Brasília, porque eu faço aniversário dia 17. No dia seguinte eu deixei a família aqui, eu, Marcelo Barros, o Marcelo Santana, a gente foi para Brasília, para começar a abordar a Caixa e já largando proposta. Só que a Caixa estava naquele negócio, quero, não quero, a verba acabou, babá. E foi protelando, e com isso a gente foi protelando o lançamento da Umbro, que já estava mais ou menos alinhado com a Umbro para fechar em fevereiro, março. E a gente queria também sair da Pênalti, que tinha um contrato em vigor, sem fechar a porta. Sim. Porque no futebol tu não pode fechar a porta. Tu não sabe o dia de amanhã. Então tu tinha que sair de uma forma que também tu não prejudicasse a Pênalti, né? E fizesse um acordo que fosse bom para todo mundo. E aí nós definimos o mês de maio, que era o mês de maio que
a Pernod diria, olha, eu vou estar com meus estoques todos esvaziados. Era o período que nós lançaríamos os uniformes 2016, a gente está lançando sempre no início do Campeonato Brasileiro. E a Umbro teria condições de nos atender, porque ela já vinha de uma sobrecarga dos times que ela estava patrocinando e que ela tinha pego o Cruzeiro primeiro que nós, que estava saindo também da pênalti, né? Então ela priorizou o Cruzeiro naquele momento, que já estava mais adiantada na negociação. Agora apenas lançou o uniforme início de 2016. Sim, lançamos, mas é que agora com a Umbro a gente está usando o calendário maio. Entendi. E aí o que aconteceu? Isso não é ruim, não? Não ter uniforme no início do ano? Não tem mudado. Não tem mudado. Aí o que aconteceu? Eu nunca me esqueço, quando a gente estava para sacramentar tudo, eu voltei a Brasília um dia sozinho, junto com o pessoal em Brasília, que até então toda a negociação era lá, dizendo aqui, ó, vocês estão dentro ou estão fora? Os caras oficializaram, estamos fora. Fora. A caixa. Não ia não fechar. Vamos entrar. E a gente tinha a MRV, que em paralelo já tinha negociado que haveria uma possibilidade da Caixa entrar, mas a MRV não tem problema, porque a Caixa é meu parceiro, me interessa, eu tenho lá Minha Casa Minha Vida, se a Caixa entrar, eu abro mão e eu vou para um outro lugar do uniforme, que ela acabou vindo para o Umbro. E aí quando chegou, a Umbro diz, olha, sinal amarelo, eu não tenho mais, vocês têm que definir até tal data, senão eu não consigo lançar nada, eu vou ser atropelado. Porque não é uma operação de lançar uniforme, não é simples, cara. Você tem que comprar tecido, tem que descobrir para donagem, né? E rolando a isso também, eu estava organizando a reestruturação do sistema de loja. O que aconteceu? Quando nós definimos, então, bora, essa é a data. E aí nós estávamos indo com o MRV no peito. Aí a Caixa liga. Tô dentro. E fala que fecha. Tô dentro. E os uniformes todos já estava na rua, estava vendido, já estava o uniforme vendido, estava lançando já. O que tu faz? Então, ou eu perdi a Caixa, ou eu perdia os uniformes já tinham sido agora ninguém fala que nós recolhemos 8.000 peças com MRV. O Bahia absorveu 8.000 peças. Sou advogado isso? Não, claro que não, isso é uma operação interna. Nós recolhemos, para não prejudicar os lojistas e tal, falar, se não nós recolhemos da cota do Bahia, eu recolhi 8.000 peças e fui atendendo categoria, aonde corria menos risco, categoria de base, porque nesse meio tempo entra o contrato da Caixa e ele é um contrato duro, nós temos que estar em todas as categorias. Foi ventilado que isso daí deu um prejuízo de 2 milhões para o Bahia? Quero que prove quem falou. Ganhou dinheiro. Por falar em camisa, o Igor Mariano pergunta aqui no Twitter. Se desse prejuízo, eu vou dizer assim, eu tenho um diretor financeiro que vocês conhecem, que ele é uma fera, né? Então jamais teria feito. Marcelo Barros jamais teria deixado fazer esse negócio. Muito elogiado e o próprio Santana, né? O Marcelo Santana. Primeiro que eu não aceitaria. Né? Então, essas elucubrações que tem é tudo por falta de conhecimento. O que eu aprendi no futebol? Eu estou há 21 anos no futebol. Futebol, e vocês aí que são da imprensa, futebol é um grande iceberg, em que o que está aparecendo é a pontinha do iceberg. E o resto que está dentro d'água a gente não vê. E as pessoas comentam pela ponta o todo. Então começa a fazer mil coisas. Agora, aí o que tu mexe, cara? Tu tem que arrumar um sistema de loja, tu tem que arrumar um novo fornecedor de material esportivo. Aí tu recebe um patrocinador que era um sonho antigo. Numa situação. Eu vou dizer que a gente fez milagre, cara. Agora ninguém fala que o Bahia jogou 2015, 2016 com a camisa cheia, né? Quando eu cheguei aqui tinha 2 patrocinadores. Enquanto que São Paulo jogou sem patrocinador, Cruzeiro sem patrocinador. Né? Isso ninguém fala. Toda a reestruturação. O plano de sócio não funciona. E, cara, quando eu cheguei aqui, o Bahia não tinha um relatório de plano de sócio, porque todo o plano de sócio estava confiado por uma empresa terceirizada que não dava a mínima para o Bahia. Hoje o Bahia, eu consigo te dizer, hoje todo o sistema de base de dados do Bahia está na nossa mão. Eu consigo te dar em tempo real. Se tu entrar no estádio e der problema na tua carteira, na hora eu consigo resolver, coisa que tu não tinha. Isso as pessoas não sabem como é que tu movimenta, como é que tu faz. Área de licenciamento. Quando eu cheguei aqui, o Bahia faturava 100 mil por ano de licenciamento de marca do uso. Hoje é quanto? Hoje vai chegar 1 milhão. Fica. Né? E por aí vai. Então, a gente apanha que nem mala velha, mas tem um monte de outra coisa que também, até pelo meu perfil, eu não saio falando. Aproveite. Aproveite aqui e fala. Aproveite o bar. Desabafe. Agora é fácil. O nome desse programa vai ser papo, vai ser desabafa, Avancini. E outra coisa, né? Quer dizer, se uma operação como a Umbro deu 2 milhões de prejuízo, que é o que você comentou, nós temos conselho fiscal. Não, conselho, foi ventilado e falar. Conselho fiscal. Tem todo mundo fiscalizando. Ninguém vai ser. Cara, eu não vou rasgar meu currículo de 40 anos de história, pelo amor de Deus. Porque tá falando da Umbro e... Não, eu vou dizer mais. Então, essa questão é complicado, tio. Abriu o coração, abriu o coração. Eu fiquei nervoso porque eu acho isso uma injustiça, entendeu? Porque ninguém sabe que para chegar e trazer caixa, botar o Bahia uniformizado, atender as lojas. Mesma coisa só para fechar. Por que as lojas não... Por que não tem produto? Não é o problema do Bahia. Isso que eu ia perguntar. Não é o problema do Bahia. O Bahia licencia a sua marca, cara.
Tá, o problema é da Umbro. Não, Tão não, reclamando o problema é da outra ponta, porque eu tenho, o que é a operação de Que outra licenciamento? ponta? Eu tenho o Dos fabricante, lojistas. eu tenho o lojista e eu tenho quem é o dono da marca. Por que o problema da outra Tu ponta? tem que ter crédito, tu tem que comprar. Ó, Não adianta eu fazer a coleção. Eu conheço alguns lojistas. Vamos lá, olha aqui, ó. Que Vocês me têm... falaram que se ofereceram a pagar à vista, que não tem produto. Eles pedem para a Umbro e a Umbro não Pode consegue até dar. ser, mas aí é o seguinte, eu estou já com a fábrica toda direcionada para a nova produção. O que eu faço com o material estoque para os caras não comprarem na época da programação do pedido? Por que não botou na programação de pedido? Tem gente que não acreditou que o Bahia classificava, bicho. Tem gente que não acreditou na camisa branca que a gente lançou em 2015, no final do ano. E que na época botamos 3 mil peças à venda, esgotou e depois apenas não tinha camisa para entregar. Porque o Bahia estava mal, que o Bahia não classificou. Isso ninguém fala. Agora vamos lá, gente. Cada operação de lojista, que é um cara franqueado, que é um empresário, quem define a sua linha de crédito, quanto vai vender, não sou eu, não é o Bahia. Quem define é a Umbro. Ou a Nike, O Bahia quem só for. empresta a marca. Mas o Bahia fiscaliza Recebe por o isso. uso da marca. Fiscaliza O Bahia o uso da marca. Qual é o meu papel? É saber se a marca está sendo aplicada corretamente. Tem as estrelas, está na cor certa, no tamanho certo, e que o lojista opere. Agora, a relação comercial, cada lojista faz, ou cada empresário faz, com o nosso fabricante, desde o cara que vende capinha de celular até a Umbro. Né? A não ser que a Umbro diz assim, o Bahia assume o risco, aí se o cara não pagar? Não. E o episódio da para o nosso amigo jornalista Bruno Queiroz, hein, Bruno? Ficou no ponto, hein? Disse que ia ser em maio, só foi em julho. Eita, aquele suor frio, mas vamos lá. Ó, o Igor Mariano pergunta aqui. Finalmente, Igor, você ouviu seu nome, ficou no ar, né, pai? Por que na Deco, a marca da Unimed, as cores do esquadrão, no próprio AC Bahia ele já teve fonte azul sem esse fundo verde? Pô, essa... Inclusive, tem casos no Inter, no Grêmio, que as marcas são todas adequadas. São, nem todas, né? Algumas, porque assim, ó, eu trabalhei na Unimed 5 anos. Eu que levei a Unimed para Inter e para Grêmio. O Grêmio também? Comigo também. Começa porque lá as coisas estão tudo juntas. Dinheiro não tem cor, não, meu amigo. Dinheiro não tem cor, não. O problema é o seguinte, por que o McDonald's, em qualquer lugar do mundo, tu olha e tu identifica? Por que Coca-Cola, em qualquer lugar do mundo, tu olha? McDonald's... Com exceção do Grêmio em 87, que eu explico qual é a história, porque eu trabalhei na Coca-Cola, eu sei a história. E aí eu conto, que as pessoas, porque a Coca-Cola botou preto no uniforme do Grêmio. Calma, eu explico a história. Gente, a Unimed, ela investe na marca dela. Só que a Unimed é uma franquia que eu chamo de cabeça para baixo. São 450 cooperativas no Brasil inteiro e que são cooperativas que têm seus donos, que são seus médicos. Então a cooperativa aqui de Salvador não é igual a de Porto Alegre, que é outro grupo, embora elas estejam regidas em cima de uma empresa que define a marca. As cores dos caras são essas. Né? As cores delas são essas. O que ele está dizendo? Eu estou patrocinando, eu quero a minha marca ali na minha cor. Por que lá no Sul foi diferente? Porque na época a Unimed Porto Alegre, que é a terceira ou quarta maior operação do Brasil, em que você tinha, lá é parlamentarismo, e não presidencialismo na Unimed Porto Alegre, você tinha 15 médicos conselheiros, eleitos pelos cooperados, pelos 6 mil cooperados, em que metade era colorado e metade era gremista. Eles mesmos disseram assim, não vamos mexer no uniforme. Então ficou fácil de aprovar. Agora, quando eu venho aqui com São Paulo, com quem eu negocio, que é a Central Nacional, que ela é uma empresa que ela não está ligada com a raiz, e porque ela assumiu aqui, a Unimed Salvador, que teve um problema que quebrou aqui, foi assumida pela Nacional, a Nacional está dizendo, minha marca é essa. E eu estou gastando anos e anos para minha marca ser conhecida. E aí vocês são de propaganda, você sabe o que é. Então a pergunta que eu faço, qual é a cor da McLaren? Qual é a cor da McLaren? Ela já foi McLaren. mais vermelha. Qual é a já cor? foi. Não, qual é a cor da McLaren? Original, a cor da fábrica, da marca? Vermelho e branco. Não, laranja. É, Por que laranja. foi vermelha? Por causa da Porque Marlboro. é Marlboro. É, mas é outra Não, relação. Agora é prata. então, vamos lá, gente. Então, na A realidade... Benetton também fez isso. A Benetton Fórmula mudou de 1 é acordo com- diferente. Não é, tia. Isso é marca, bicho. Tu é publicitário. Tu não pode me dizer esse absurdo. Aí tu tá falando com um torcedor. A questão é o seguinte, Não. o cara que fez esse rótulo aqui e lançou essa cerveja, ele tá investindo um monte de dinheiro e ele quer ser conhecido. Então, Ó, deixa eu te dar um o que nós exemplo. temos que entender, só Você pra falou concluir. da McDonald's, por exemplo. A McDonald's na Turquia tem o Galatasaray, que é vermelho e amarelo, e tem o Besiktas. Aí o vamos lá. Besiktas, que é verde. Ali Não, é baixo. Besiktas Aí é vamos lá. branco. É preto e branco. Preto e branco. Aí vamos Fizeram lá. a marca toda preta. Tá bom, vamos lá. A história do Grêmio com a Coca-Cola. Por que mudou? Porque o terceiro maior fabricante do Brasil, que é do Rio Grande do Sul, Ricardo Vontoro, conselheiro do Grêmio, um dos caras que faz parte do grande conselhão do Grêmio de empresários que bancam o Grêmio por trás quando precisa, que é Alexandre Grandene, Jorge Gerdau, Nelson Sirotes, que são os caras lá que são todos gremistas, conselheiros. Ele, pela Coca-Cola, bancou na época e disse, não, aqui é preto porque não vai entrar vermelho. Então entrou o lado de clubismo e o poder dele como fabricante. Então, na realidade, provavelmente pode ter acontecido lá na Turquia, quem é o grande franqueado de McDonald's lá, ele disse, não, aqui eu vou separar para não criar problema.
Não pensa não que nós não estamos em cima da Unimed, que a gente não está mostrando. Inclusive eu digo, a marca da maneira como a Unimed representa a nossa camisa, ela perde força, porque ela fica confusa. Você sabe melhor do que eu. E toda marca tem uma versão negativa. Só que branco, por exemplo. Só que na realidade eles estão definidos. Então o que nós estamos discutindo? Você vê torneios de tênis ali naquele fundão ali, sempre nós estamos atentos, azul ou verde. Nós estamos atentos. Agora, como um publicitário me falar isso, eu não vem cá, tem uma coisa aqui. Peraí. Assine Boa, Bar Pedro. Futebol Clube aqui no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Mesma coisa, vamos mudar as coisas daí então. Curta Ah, aí. é impossível. Curta e compartilhe, por favor. A Cleide Souza, se a gente pergunta, tem uma aqui que eu achei muito lá. interessante, A Jorge. gente pra perguntou você. bastante. Público Perguntou feminino. bastante. Exato. Quais estratégias pensadas pelo Departamento de Marketing do Bahia para o público feminino em 2017? Porque até o momento, segundo ela, não teve novidades. Não, eu acho que a Cleide está sendo injusta, né? A gente criou uma... Primeiro, quando eu cheguei aqui, o quadro feminino como sócias do Bahia não chegava a 3%. Hoje as mulheres já representam no quadro social 9%. A gente mexeu no valor da mensalidade, ela paga menos, justamente para fomentar o incremento do público feminino. Nós fizemos várias ações no Dia Internacional da Mulher, no Mês das Mães, né? Sempre fomentando isso. Sempre promovemos em momentos que deu de que o sócio pudesse trazer a sua namorada, a sua mãe, a sua filha. Estamos trabalhando na questão de melhorar o mix de produtos para o lado feminino. Lançamos no ano passado, até fomos criticados, a linha de lingerie e de praia, de maiô e tal, né? Com um objetivo de atrair esse público. Karina tá vendo o programa, viu? E tem se trabalhado. Agora, quando ela coloca que não se tem feito nada, eu acho que ela está sendo um pouco injusta, talvez não como ela gostaria. Agora, todas as sócias participam de todos os sorteios, né? A preocupação junto com o fornecedor de material esportivo de que tenha, e não só esse, todos aqueles que fazem produto de vestuário para nós, de tu ter a linha feminina assim como a linha infantil, porque é uma dificuldade. Hoje o custo de produzir uma camisa oficial para criança é o mesmo a profissional de um adulto. As pessoas não entendem isso, então o fabricante, às vezes ele reluta porque não é uma camisa que vai vender, né? E isso abre espaço para pirataria. Então na realidade a gente está fazendo. Agora, aquela velha história, né, Cleiton? Tem muita coisa para fazer no Bahia. Sim. Né? Tem muita coisa. Né? Você falou uma coisa que me ocorreu, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Essa coisa do preço para a mulher ser menor, não sou machista, não? Cara, essa discussão foi interna muito forte, mas a gente optou em vencer isso com o objetivo de justamente atrair o público feminino. Uma das coisas que mais me impressionou aqui, principalmente nos eventos do interior, que eu estava acostumado onde você tinha, lá no sul, os eventos de consulado, eventos de embaixada, você tinha um equilíbrio entre homens e mulheres, né? E aqui uma coisa que me chama a atenção é que o pessoal vai muito sozinho pro futebol. O futebol e os eventos do Bahia, ele é muito machista, tio. Então eu não sei se isso está na forma, porque a gente não está lá com condições de receber, ou porque no passado não era legal, ou é uma questão cultural. Eu tive uma situação num evento em Bonfim, que o pessoal da cidade vizinha chegaram 3 ônibus, não tinha uma menina, ou uma senhora, uma esposa, era só os amigos, que depois iam pro jogo lá que a gente jogou no Campeonato Baiano. Então isso são coisas que talvez também tu tem que mudar, porque quando tu faz um evento de embaixada, tu tá fazendo um evento para a família tricolor. Sim. Né? Agora, porra, eu não vou poder pegar cada um e dizer, meu amigo, leva tua esposa, tua namorada, tua filha, porra, isso é uma... Então acho que essas questões é que eu digo, que tu tem que talvez trabalhar isso, e eu percebo, embora tu já sente a Fonte Nova, eu não convivi na Fonte Nova antiga, vocês têm mais experiência do que eu, mas eu vejo a Fonte Nova bem florida, tá legal. Jogo, sim. E aí tu vê o seguinte, quando eu falei uma vez numa palestra, até que foi numa aula aqui da pós-graduação aqui na 2 de julho, eu disse, trazer o público feminino para o estádio é legal, porque, além de ser florido e ficar bonito, tu diminui a violência, tu traz as crianças, né? Isso são estatísticas, isso é verdadeiro, tu diminui o consumo de droga, várias coisas. O torcedor se contém porque, pode ser minha mãe que está ali, minha namorada, minha esposa, minha filha. Aí isso aqui eu fui acusado de machista. Quando eu disse, nós temos que encher de mais mulher, tem que trazer mais, porque faz parte do espetáculo. Sim. Né? A gente gosta, é bonito, é bacana. Então são questões de que nós temos que também começar a encantar esse público e trazer mais. Né? Tem um outro torcedor rapidamente aqui. Sim, eu tô ligado, Acabou o tô tempo, tomando calor Cássio ali. não respeita tempo de nada, bicho. É incrível. Tô em casa, minha porra. Tá bom. Foi mal, diretor. Não, porque o Yuri Arruda... Aí tá cortando lá, tá aqui só aqui. Só mandando ver. Mas é porque o Yuri Arruda, para não dizer que a gente só veio aqui açoitar o rapaz, ele mandou parabéns, Yuri Arruda. Parabéns por mudar um dos piores setores do Bahia
ele pergunta: o que podemos esperar do marketing para 2017 na Série A? E conte também um pouco do legado que você deixou, foi uma pergunta também que fizeram, do que Quanto você... tempo eu tenho aqui? Mais um modo. Essa pergunta aí a gente tem, Mais um bloco. porque a gente tem primeiro tempo, segundo tempo, teria Terceiro. que ter a prorrogação. A primeira pergunta... É o que vem para a Série A aí de marketing? Muito trabalho, né? Eu acho que continuar fazendo aquilo que a gente acredita. Dá para adiantar alguma iniciativa nova aí, não? Não, tio, nós estamos tentando fazer o que se fez no Carnaval do ano passado, do meu Abadá Tricolor, que foi um E sucesso. o Caldeirão Tricolor? O Caldeirão não depende de nós, porque isso é de novo. O Caldeirão foi franqueado uma empresa de São Paulo, que essa empresa que ela ficou com o direito de abrir os bares, ela é a mesma que fez a do Grêmio, fez a do Palmeiras, ela pegou a maioria. Quando eu cheguei, esse contrato estava pronto. E na realidade, conversando com eles, a dificuldade, o que ele está impressionado é o seguinte: ele não encontra ponto em Salvador. Né? Os shoppings estão totalmente fechados aqui, todo mundo está ocupado basicamente, os aluguéis de shoppings muito caros e os aluguéis de rua muito caros. Hoje ele está com 2 pontos em vista, um é no Rio Vermelho e o outro na Pituba, que está em fase de negociação de aluguel e tal. E segundo ele, se ele conseguir concluir um dessas 2 locações, ele em 6 meses ele coloca o primeiro Caldeirão a funcionar. O primeiro projeto deles era em shopping, inviabilizou pela questão dos custos altíssimos de operação do shopping em Salvador. Né? E é uma operação que eu estou curioso, porque isso aí não foi fechado comigo, eu já peguei isso aí como herança, e eu quero entender o que é um fast food de comida baiana, que é o que eles estão. Essa é a proposta deles, né? Eles vão adequar de Fast food de comida baiana? É. Então vamos ver como é que vai Não, ser uma acarajé acarajé fast food, né? O acarajé é fast food. Vai ser Baiana é legal, rapidinho, né? escondidinho, porque os pratos são desenvolvidos de acordo com o perfil, como eles fizeram agora, a cantina do Palmeiras, do Palestra, tá muito legal, muito bacana. Depois a outra... Legado. O legado, pra gente fechar. Eu acho que o legado é um pouco da reorganização de todo o setor, né? Da questão de tu reorganizar e essa visão mais, talvez por ter trabalhado muito tempo em multinacional, essa visão de negócio, que ainda às vezes eu vejo que choca um pouco do torcedor. Não é que a gente só veja dinheiro em tudo, mas é que o clube precisa de dinheiro, cara. Nós precisamos, né? Para poder fazer as coisas, contratar e ter time competitivo, né? Tu tem que ter investimento. Então essa questão de que não tem viagem de graça. Quer dizer, pô, eu estou usando a marca do Bahia, para aí, tem que pagar, essa marca é do clube, né? Então essa questão de se organizar, mas de forma justa, né? Porque ninguém fala, só voltando ali à questão dos logísticos, os caras ganharam quase 8 meses para se reorganizar. Né? Nós definimos a meta, fechamos, e esses caras tiveram 8 meses, desde junho, julho do ano passado, agosto, agora que nós vamos começar a cobrar em março. Então, pô, para aí. Né? De se organizar, então essa questão de tu trabalhar, a questão, eu acho que de trazer um pouco essa cultura, de tentar botar aqui a cultura do plano de sócio, associativismo, da importância de ajudar o clube. Eu tenho que estar com o clube na alegria e na tristeza, que nem casamento. Não é só na hora boa, né? Porque na hora boa a gente não precisa, tio. Na hora que, toda vez que eu chegar numa final, semifinal, qualquer clube pode escolher o que fazer. Agora, o Inter nas últimas 8 ou 9 semifinais, finais que participou, o estádio foi frequentado somente por sócio. Quem não foi sócio não assistiu. Final de Libertadores 2010, Sul-Americana, Recopa, não entrou. Porque na realidade, eu estava dizendo no intervalo, mas o torcedor, mas gente, como é que o clube vai? Porque esse mesmo torcedor que não se associa, que não ajuda, e tem vários, né? Porque o pessoal vem e me cobra, eu digo, tu já é sócio? Não. Quando tu vai te associar? Quando for campeão do mundo. Quando contratar Cristiano Ronaldo. Pô, como é que a gente faz? Como é que tu fecha a equação aí? Né? Então, acho que o legado é um pouco de divisão de negócio. Eu acho que essa questão, claro, tem muito que aprender, né? Tem muito que aprender ainda. E eu acho que a gente tem um grande produto na mão. Eu sou um cara de mercado, né? Comecei minha vida como vendedor, depois fui para o marketing e convivi, tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes, em que a gente tem um produto que é uma loucura. Nós temos que saber como é que... E com um espectro, diferente de qualquer outra companhia, nós temos de 0 a 100 anos. Do cara mais humilde, que ganha lá, vive de bico, ao cara que é milionário. Então, como é que tu consegue atender todo mundo? Que é muito fácil quando eu vou lançar essa cerveja aqui, eu sei quem eu quero. Vou pegar esse é o público de 25, 35 anos, o cara é solteiro, formação superior. Pô, agora nós não temos isso. E ainda, atrelado a isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma coisa chamada paixão, né? Que corre aqui na nossa veia. E não tem como, que tu perde a razão. Aliás, esse é um ponto que eu aprendi, né? Quando eu comecei a vir pro outro lado da mesa, que é virar dirigente, pô, se eu decidir com paixão, eu vou errar, cara. Eu vou errar. Então, a minha paixão como torcedor de arquibancada, no momento em que eu viro para o outro lado como dirigente, eu vou poder, a possibilidade de eu decidir em cima de emoção, eu vou errar. Então, o grande policiamento que a gente tem que fazer, isso eu falo para mim, para o Marcelo, para o Pedro, para todos nós, pô, nós temos que ficar frio, porque senão eu vou tomar uma decisão errada. E ao tomar uma decisão errada, eu vou prejudicar o clube, ou vou perder uma oportunidade, ou eu vou
perder, eu vou trazer prejuízo para o clube. E é complicado, porque não pensa não, quando o Bahia não se classificou lá em 2015, eu não comecei a fazer conta, né? Pô, quando chegou lá naquela reta final, nós o campeonato inteiro entre os 4. Chega naqueles 5 ou 6 últimos jogos, pô, nós caímos que nem... Se tivesse 2 G4, o Bahia não classificava. Cara, eu comecei a fazer conta, vem cá, quanto sócio eu não vou fazer, mensalidade, atraso, pô, patrocínio que eu posso perder. Bateu o desespero ali? Não bateu o desespero, porque eu já tive vivido essa realidade de 2010 lá com o Inter no Mundial, perdendo pro Mazembe, né? Em que eu olho o estádio com 12... Não, mas para aí... Perder Mundial pro Mazembe. Mas o campeão da Libertadores. Não, mas para aí, tia, mas a frustração foi muito grande. Eu tinha 12 mil pessoas lá em Abu Dhabi, cara que vendeu o carro, que tirou empréstimo no banco, o cara que ninguém sabia o que estava acontecendo. Uma coisa era tu perder para Inter de Milão na final, agora tu cai para um time desconhecido. Quantas camisas? O que eu tinha? Pô, qual é a minha multa? Eu sei quanto é que agora a Nike deixa de pagar pro Inter por ter ido para a Série B, você está no contrato, cara. Porra, e não é pouco dinheiro que o Inter vai perder da Nike, porque tá lá, foi rebaixado. Agora, então, essa visão, e aí no outro dia tu tem que voltar pro clube, tomando pau de tudo lado, e diz assim, a gente tem que continuar. A Umbro vai pagar mais pro Bahia agora que tá na Série A? Nesse ano ainda não, porque já estava mais ou menos acordado no contrato. Na próxima renovação 2018... Chega! Avancini, muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Pô, muito rápido. Obrigado Você é mais Bahia ou mais Inter hoje? Eu sou Bahia, gente. Ainda mais quem bota o leite da criança em casa. Ainda mais com o Inter na B, né? Não, é uma pena que eu não botei o jogo do Inter com o Bahia lá, que era bom para ir a Porto Alegre, mas... Avancini, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, Gente, parabéns assine aí. Bar Futebol Clube, Facebook, Instagram e Twitter. Tamo junto, hein? Inscreva-se. Tchau, gente. Curta e compartilhe.